Hoje é aniversário o maior clube do mundo para mim. Pode ser que não seja para você. Pode ser que seja o 15 Piracicaba, pode ser que seja o São Paulo, pode ser que seja o Flamengo, pode ser que seja o Internacional, pode ser que seja o Grêmio. Cada um que pense do jeito que quiser. E cada um enxerga o seu clube do jeito que quiser. Mas hoje é um dia triste para quem é corintiano. É feliz por 115 anos. Um time que foi e que está sendo destroçado, que está sendo pisado de um jeito que é inacreditável. E tudo que eu falo aqui, eu falo na hora que liga a câmera. Porque um clube que leva 44 mil pessoas, 45 mil pessoas, contra o Palmeiras, que leva 45 mil pessoas, contra o Guarani, contra a Ponte Preta, contra quem quer que seja. Um time aonde que os dirigentes não sabiam. Você vai tomar no olho do caju para não falar outra coisa. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto é conhecido como um cara de personalidade forte e sem papas na língua. E no dia que o Corinthians completa aí 115 anos de história, Craque Neto acabou tecendo duras críticas contra os dirigentes corintianos nos últimos 30 anos. A partir dos momentos a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de reforços. Não sei se eu posso dizer reforço ou de uma desistência, né? Porque o Dorival Júnior, ele, no meu modo de ver, assistindo a entrevista coletiva dele ontem, após o empate do Corinthians com o Palmeiras, na Neoquímica Arena, para mim o Dorival jogou a toalha sobre reforço. Por quê? Porque a janela se fecha amanhã, dia 2 de setembro. E aí o Dorival Júnior foi perguntado sobre reforço, vou até abrir aspas, porque ele disse o seguinte, ó: não vou mais falar a respeito de reforços, porque sei que até o final do ano não terei reforços. Depois Dorival disse o seguinte, Dorival está consciente, ele sabe, né, que o Corinthians não vai contratar. Infelizmente, mas é a realidade. Eu não sei, cara. Dorival veio pro Corinthians com a proposta do Fabinho Soldado de dar 4 reforços para eles. E eu tenho entendido como uma estratégia do Corinthians, você acredita? Sabe por quê? Se a janela se fecha dia 2 de setembro, a diretoria corintiana entende que o time é bom, certo? Corinthians sofreu um transfer ban, estão usando isso como desculpa. Mas assim que fechar a janela, você sabe o que vai acontecer? Corinthians vai lá pagar o transfer ban. Escuta o que eu tô te falando. Corinthians está usando como estratégia. Corinthians tomou um transfer ban porque não pagou o zagueiro Félix Torres junto ao Santo Laguna, entendeu? Um negócio muito ruim pro Corinthians, porque o Félix Torres não joga nada. É um cara que Corinthians tá tentando vender, acho difícil, porque ontem o Kaká entrou, ele não entrou, não tá sendo mais tendo aquela visão, né, para jogar. Então assim, fica mais difícil, acaba desvalorizando o ativo do clube, mas é a realidade, não joga nada. Félix Torres, o Corinthians fez um péssimo negócio, um negócio muito ruim, cara. E o Corinthians tá usando esse transfer ban como estratégia. O Corinthians não vai contratar mais não até dezembro. O Corinthians vai ficar apenas com Fabrício Angileri na primeira janela e com Vitinho na segunda janela e Zé Fininha. Acabou. O Corinthians não terá mais reforço. O Corinthians, para jogar 2 competições importantes como é o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Corinthians tem que ter um elenco qualificado. O Corinthians tem, para mim, um time qualificado. Elenco não. Muito longe de ter um elenco. E aí, fiel, o que vocês acham? O time do Corinthians, sem contratar mais ninguém, desculpa, é suficiente para ser campeão da Copa do Brasil e brigar pelo Brasileirão? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho do derby
né, do confronto entre Corinthians e Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos esse ano, o Palmeiras só venceu um jogo. Corinthians foi campeão paulista para cima do Palmeiras sem levar gols. Eliminou o Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil sem levar gols também. Então o Palmeiras descansou durante a semana inteira, só treinou, e o Corinthians foi até Curitiba jogar com o Atlético Paranaense. Fisicamente o Palmeiras muito melhor, por isso que o Palmeiras acabou encurralando o Corinthians, mas não foi suficiente para o Palmeiras sair com a vitória, né? Corinthians ontem estava um time extremamente desfalcado, né? Estava sem Mateuzinho, sem Carrilho, sem Yuri, José Martins, né? E Matheus Bidu estava suspenso, né? Quem jogou na lateral direita foi o Charles. E Angileri jogou na esquerda. Angileri para mim foi bem. O Charles, coitadinho, Charles é fraquinho. Infelizmente, Ranieri ainda se machucou. Corinthians, taticamente, muito bem organizado em campo. E isso é trabalho de quem? Do técnico Dorival Júnior, que tem feito um trabalho espetacular no Corinthians. Muito bom de verdade. Ontem, individualmente, teve alguns jogadores que, pra mim, se destacaram. Hugo Souza, cara, esse cara é fantástico. Esse cara é demais. Esse cara é fantástico. Gustavo Henrique tá jogando uma barbaridade, jogando muito. Breno Bidon, ontem, jogou como um homem, porque ele é jovem. E aí as pessoas ficam arrumando desculpa. Ah, ele é muito jovem, ele tem medo, não sei o que, entendeu? Não. Jogou como um homem, de cabeça alta, entendeu? Fazendo a jogada, passando, entendeu? Então o Breno Bidon pra mim jogou muito, né? E o Guinegão também pra mim jogou muito. Esse garoto tá jogando pra caramba, né? Pra mim foi os melhores em campo, disparado no derby. Hugo Souza pega demais. Gustavo Henrique seguro na defesa e fez até o gol, porque o jogador do Palmeiras fez gol contra. Breno Bidon fez um jogo com muita inteligência no meio do campo. Guinegão lutou uma barbaridade e diversas vezes fez o Murilo dançar. Murilo é um baita de um zagueiro do Palmeiras. E do lado do Palmeiras, pra mim, que jogou melhor ontem foi Vitor Roque. Jogou muito, tá? Pra mim foi o melhor em campo do lado do Palmeiras. Palmeiras reclamou da mão da bola de André Ramalho dentro da área, né? Mas, sinceramente, não foi nada. Foi um movimento natural e não foi antinatural. E por isso, eu acho que não foi pênalti. Achei que André Ramalho, Memphis Depay, Angileri e Garro não foram bem. Tava mal no jogo. Corinthians terminou o jogo com Kaká na lateral direita e ele era a quarta opção, quinta opção do técnico Dorival Júnior. Então o sistema defensivo tinha Kaká, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Gustavo Henrique. Aos trancos e barrancos, o Corinthians segurou o Palmeiras mais uma vez, né? O Palmeiras não conseguiu a vitória. Martínez tá fazendo muita falta, porque Martínez usou um motorzinho. O Charles é ruim demais. Pra marcar é muito ruim. Corre muito, mas não sabe marcar. Charles fez pênalti, levou drible, ele levou caneta. O cara deitou e rolou pra cima do Charles. Então o Charles pra mim é muito fraquinho. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians só tem 2 derrotas. 3 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. No final do jogo, os jogadores do Timão mostraram nitidamente um cansaço absurdo. E aí, o Corinthians soube credenciar o finalzinho do jogo e o Corinthians saiu com uma vitória e saiu com um empate espetacular. Pro Palmeiras tem sabor de derrota, mas o empate do Corinthians é sabor de vitória. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? Quem que, pra vocês, foi o melhor em campo do Corinthians? Usa o espaço aqui no vídeo pra você registrar seu comentário. Deixa aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo
e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.